Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. A gente primeiro vai começar falando sobre os casos clínicos. Então, só para ficar registrado, a gente tem aqui 6 casos clínicos. A proposta original era que eu trabalharia com 3 e vocês com 3, mas teve uma reorganização. A gente vai ter 4 casos clínicos feitos por vocês e 2 por mim, não só pelo horário, mas também pela organização dos grupos que vocês fizeram. Tá? Então, esses 2 primeiros aqui são os que eu estou apresentando e depois vocês vão apresentar esses outros 4. Tá? Esse aqui é o caso clínico do desportista que joga futebol. Tá? Ele é um caso clínico a mais que entrou aí para vocês. Então, se você está sem grupo, né, esse é o caso clínico que você deve realizar. Tá? Como que vai ser o estudo do caso clínico? O que eu quero que vocês façam? Primeira coisa, tem que apresentar quem é o paciente, o slide já está inclusive pronto. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem utilizar esse meu slide na apresentação de vocês. Tá? Se quiser, pode só copiar e colocar num outro arquivo, não tem problema. Tá? Você precisa apresentar aqueles cálculos todos que a gente fez sobre avaliação nutricional, saber se esse paciente está adequado ou não, qual é o mínimo de massa gorda, máximo, isso tudo a gente já fez, inclusive na última aula a gente repetiu esses cálculos. Tá? Então eu preciso fazer a avaliação nutricional do paciente, eu preciso julgar o objetivo dele e definir quais são as metas e o objetivo. Tá? Eu preciso determinar quais são as necessidades nutricionais desse paciente e, por fim, apresentar minha intervenção. E na intervenção eu estou falando de dieta, eu estou falando de possíveis encaminhamentos, orientações e também de suplementação. Quais são os ergogênicos que vocês utilizariam, se utilizariam para o seu paciente. Então, são 5 tópicos. Tá? E esses 5 tópicos vão gerar aí alguns slides. O tempo de apresentação de cada grupo está limitado a 30 minutos. Tá? Então, não montem apresentações longas demais. Tá? Então, 30 minutos é o tempo de apresentação para que todo mundo consiga apresentar. Tá? Outra questão, se você quiser, a forma de apresentação pode ser diferente de slide. Você pode fazer o formato da apresentação de outras maneiras. Se você quiser, você pode gravar essa apresentação e só passar a apresentação aqui no momento da aula, no horário da aula. Tá? Lembrando que a nossa data de apresentação já é... Deixa eu abrir meu calendário aqui. Já é terça-feira que vem, porque no dia 10 é o dia 3. Tá? Então, se planejem, se organizem, montem a apresentação da forma que vocês acharem mais interessante. Se quiser montar o PowerPoint compartilhando a tela como eu faço, pode fazer. Se quiser montar vídeo, se quiser, abre planilha, compartilha a tela, compartilha a dieta, compartilha aquilo que você está fazendo e os diversos arquivos, não tem problema. Tá? Eu só quero que essa informação ela seja bem transmitida para os demais alunos e, com base na apresentação de vocês, a gente vai debatendo para saber exatamente qual seria a melhor conduta ou qual seria a conduta consenso nossa para cada um dos pacientes. Lembrando que os casos eles não estão completamente descritos aqui. Então, eu tenho composição corporal, tenho rotina de treinamento, eu tenho objetivo, eu tenho profissão, mas eu não tenho, por exemplo, detalhes do recordatório alimentar, se tem alergia, se não tem. Tem um monte de detalhes ali, que se fosse numa consulta de verdade, você teria essa informação. Tá? Então, se você precisar de alguma informação que não está aqui, você pode criar. Pode criar essa persona aí, né, para conseguir completar a apresentação do seminário. Bom, na aula passada, onde foi que eu parei? Porque a aula passada faz tanto tempo. 15 dias atrás. A gente parou nele ainda, não foi? Foi. A gente conseguiu avaliar esse paciente por completo,
Só faltou a parte da prescrição, ou seja, o que a gente vai fazer com esse paciente. A gente teve um bom debate, inclusive, como sempre, puxado pela Ingrid, que nem sei se está aí ainda, tá? Sobre usar ou não usar a creatina, lembra? Estou aqui, professor, estou aqui. Né? Então, a gente debateu sobre utilizar ou não a creatina, mas a gente não fez o debate completo sobre a prescrição dele. Né? E é a partir daí que eu vou começar. Então, a gente chegou à conclusão que esse paciente ele tem margem para o ganho de massa muscular, ele precisa ganhar massa muscular, porque inclusive a massa muscular dele, a massa magra dele está baixa. Né? Então, ele está fazendo, só para recapitular, ó, ele está na época de vestibular, ele está fazendo 1h30 de musculação por dia, ele tem um peso e uma quantidade de um peso, massa magra e massa gorda baixos, assim, o ideal seria que ele tivesse mais massa magra, principalmente. A massa gorda dele nem me preocupa tanto assim, né? Mas o que mais me preocupa é a massa magra. E a vantagem é que ele já está no caminho certo. Se eu ajustar a dieta dele minimamente, de acordo com as suas necessidades, e ele seguir nesse treinamento de musculação diária, eu espero encontrar uma melhora na composição corporal dele. Bom, vamos começar a debater de acordo com cada um dos macronutrientes. Tá? Então, vou começar com energia primeiro, né? Vamos começar com... Falei de proteína, mas vamos começar com energia. Eu vou abrir aqui nossa famosa planilha do Excel. Aqui, ó, 58 quilos, 1,72 m, 14% de gordura. Horas de sono, a gente não tem essa informação aqui no slide, mas eu vou supor que sejam 8 horas aqui. Tá? Vou zerar os outros itens para a gente preenchê-los certinho. Não. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo 1h30 de musculação, sendo que ele está começando agora na musculação. Concorda comigo? Ele está começando agora na musculação. Ele não vai ter 1h30 de treinamento intenso de musculação se ele ainda está aprendendo a fazer o treino. Ele ainda está aprendendo a executar esse treino. Então, vamos trazer isso aqui para a realidade. Então, na hora de colocar musculação, vocês concordam que não dá para colocar musculação intensa? Não dá para eu dizer que ele está indo e está aprendendo a fazer musculação, está aprendendo a treinar e já está treinando de forma intensa. Isso não é nem um pouco plausível. O que é mais plausível? Oi. Só uma dúvida. A gente pode usar essa planilha para poder fazer o caso clínico, mas aí a gente pode usar só as informações dela para poder te apresentar? Pode, né? Pode tirar da planilha. Pode sim, não precisa apresentar a planilha. Você pode pegar os dados da planilha, jogar no Canva, no PowerPoint, fazer um negócio bonitinho. Tá, beleza, obrigada. Eu só mostro a planilha aqui para vocês, para vocês verem como que eu estou fazendo. Vocês podem mostrar só os resultados, vocês podem chegar e falar, ó, coloquei toda a descrição dos dados e encontrei um gasto energético total de 4.800 quilocalorias. Tá? Não precisa mostrar os números certinhos que vocês colocaram ali. Até podem, se vocês quiserem, vocês podem, mas não precisa. Bom, eu vou colocar 1h30 de musculação leve. Por que eu estou colocando 1h30 de musculação leve? Claro que eu deveria conversar com o paciente, identificar, fazer uma percepção de esforço, que tem inclusive naquele material que eu mandei para vocês, mas pensa comigo. Esse paciente, ele está começando agora, o objetivo principal de vida dele não é a musculação, o objetivo principal de vida dele é o vestibular. Então eu vou atribuir 1h30 à musculação leve, até porque esse tempo de musculação, para quem está começando agora, não dá para ser nem moderado. Se ele estivesse fazendo um treino mais curto, por exemplo, uns 40 minutos, eu poderia acreditar até num treino moderado, mas ficar 1h30 com uma intensidade moderada para quem está começando agora é difícil. É difícil, muito difícil. Pode acontecer? Pode, mas é difícil. Né? Entenderam por que estou colocando musculação leve?
Sim. Tá. As demais atividades do dia é o único esporte que ela faz, é o único esporte que ele faz, né? E todo o resto do dia dele, eu estou presumindo aqui, vai ser tudo atividade muito leve. Por quê? Pensa na rotina de um vestibulando. Ele acorda, se arruma, vai para o preparatório, lá vai para o cursinho e vai morar no cursinho. Sai do cursinho, faz a musculação, volta para casa, toma banho, ouve um podcast de história do Brasil e vai dormir. Se arruma, come e tal, ouve o podcast e vai dormir. No outro dia ele faz a mesma coisa e todas as suas atividades são atividades muito leves. Por quê? Ficar sentado estudando. Ah, Sérgio, é cansativo, é estressante, me dá dor de cabeça, eu fico com as pernas doendo, dá dor no punho, de ficar muito tempo no computador. Então, tudo bem, pode ser até desconfortável, mas são atividades muito leves, o gasto energético é muito baixo. Na planilha, eu sei que vocês lembram, se eu não colocar nenhuma informação, ele já considera que todas as outras atividades do dia são muito leves. Então, eu não preciso mexer nisso. Ah, Sérgio, mas eu quero atribuir um tempo de caminhada, que é o deslocamento dele até o cursinho e voltar. Posso colocar aqui, por exemplo, meia hora de caminhada. Ele caminha até o curso, ou caminha até o ônibus, ou pega carona com os pais, aí vai até a garagem. Então, tudo bem, pode colocar ali um certo tempo de caminhada leve dos seus dias, tá? Ao longo do seu dia. Resultado, gasto energético total dele, 2.119 quilocalorias. Tá? Então, vamos lá, vou começar aqui do zero para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Tá? Então, o gasto energético total dele, 2.119 quilocalorias. Vou colocar igual a essa célula aqui. Pronto. Então, esse é o gasto energético. O que a gente vai definir é o valor energético total. Esse valor energético total da dieta sou eu que vou definir. Como que eu vou definir? Com base no objetivo do paciente. Então, esse paciente, ele quer e precisa, né, como a gente já viu, ganhar peso, ganhar massa magra, está treinando e só falta ele ter uma alimentação compatível para isso tudo melhorar. Então, eu posso colocar aqui o gasto energético total mais uma certa quantidade de energia. E aí, esse é o momento que a gente precisa debater. Ah, Sérgio, eu posso colocar mais 1.000 quilocalorias aí e dar para ele um VET de 3.119 quilocalorias? Na teoria, sim. Só que, se eu der para ele uma dieta muito hipercalórica, ele vai ganhar massa gorda. Fala, Ingrid. Eu não vi se ele faz musculação todos os dias. Ele faz? Ele faz musculação todos os dias, 1h30. E aí você vai colocar esse 1.000 calorias para todos os dias? É um segundo ponto de debate que a gente vai ter daqui a pouco. Ah, tá. Tá bom. Então, eu estou planejando aqui um dia em que ele treine. Um dia em que ele faz musculação, um dia usual, por exemplo, um dia da semana, de segunda a sexta-feira. Pode ser que no final de semana ele não faça isso. Pode ser que no final de semana ele não tenha o treino de musculação, ele só estuda, joga, assiste televisão, no máximo passeia, sai para comer com a família e os amigos, volta e acabou. Ou seja, o gasto energético dele no final de semana está muito baixo. Tem gente que é o contrário. Tem gente que não faz nada de atividade física durante a semana, chega no final de semana bomba, vai à praia, pega a onda, caminha, pedala, joga a bola e o gasto energético no final de semana dispara. Nesse caso, não. No final de semana, vamos supor aqui que o gasto energético dele fica extremamente baixo porque não tem a musculação. E aí a gente pode ou analisar esse outro dia ou contemplar isso na nossa prescrição de dieta única. Tá? Bom, concorda? Primeiro vamos determinar aqui o quanto de energia a mais a gente vai oferecer. Né?
Concorda comigo que se eu oferecer 1.000 quilocalorias a mais, isso vai muito provavelmente, muito provavelmente, impactar no ganho de massa gorda? Ele vai ganhar massa magra e vai ganhar massa gorda também? Ah, Sérgio, mas isso vai fazer com que eu recupere o peso dele, com que ele ganhe peso rapidamente. Isso vai ser ótimo. Vocês dariam quanto aqui? Quanto a mais de energia vocês ofereceriam? E aí, quem dá mais, quem dá menos? Muito bom. Vocês dariam entre 300 e 500 quilocalorias a mais, que é o que a gente debateu lá atrás, numa das primeiras aulas sobre determinação do gasto energético total. Então, o que está na literatura? Você quer que o sujeito ganhe massa muscular, hipertrofie. A dieta ela precisa ser hipercalórica, de 300 a 500 quilocalorias a mais por dia. Ah, Sérgio, eu vou escolher 500 ou vou escolher 300? Ou vou escolher 400, que é o ponto médio? Isso é determinação sua. A recomendação literária vai até 500, de 300 a 500. Aí começam a entrar questões como a que a Ingrid levantou. Bom, eu posso prescrever para ele uma dieta com 500 quilocalorias a mais. E eu posso prescrever uma dieta única. Aí quando chegar no final de semana, isso pode representar um valor calórico muito mais alto do que o gasto. Então, talvez seja interessante eu prescrever uma dieta para durante a semana e uma outra dieta para o final de semana. Uma possibilidade. Outra possibilidade, eu posso prescrever uma dieta única, oferecendo uma quantidade de energia um pouco menor, mas ainda dentro da faixa de recomendação. Então, eu posso aumentar, por exemplo, 300 quilocalorias e manter essa recomendação, inclusive no final de semana. Posso fazer de uma outra forma também? Posso. Eu posso pensar nesse adicional calórico como a refeição, como o consumo alimentar pós-treino. Final de semana ele não treinou, não vai ter refeição pós-treino, isso vai mais ou menos ajustar a ingestão calórica dele de acordo com o gasto. Percebendo que não tem uma resposta fixa, não tem uma regra que vai determinar, o gasto energético é 2.119 quilocalorias, então forneça 2.500 quilocalorias, 2.700, aumente 300, aumento 500, aumento 400, aumento 1.000. Não tem isso pré-determinado. O que a gente tem na literatura é uma recomendação que está entre 300 a 500 quilocalorias a mais para possibilitar essa hipertrofia, esse ganho de peso. Então, se eu colocar ali 300, 400, 500, 350, tudo isso está certo. Se eu quiser prescrever uma dieta para durante a semana e uma dieta para final de semana, também está certo. Posso prescrever uma dieta única? Posso. Posso colocar, que aí é a opção que eu considero mais interessante. Posso fazer um cardápio básico e esse adicional calórico ser o consumo alimentar pós-treino. E aí no final de semana não vai ter treino, eu vou lá e naturalmente não vai ter essa refeição pós-treino, não vão ter essas 300 quilocalorias. Perceberam o que eu considero interessante? Não estou falando que vocês devam fazer do jeito que eu faço. Só estou falando que essa é uma forma que eu percebi que fica fácil para o paciente e fácil para a gente também. Por quê? Não entendi, próximo. Você pode repetir, por favor? Eu vou adicionar 300 quilocalorias ao gasto energético total dele. Só que essas 300 quilocalorias, quando eu estiver transformando isso em alimento, quando eu estiver transformando isso em refeição, lá, de jejum, colação, almoço, lanche, jantar, ceia e tudo mais, eu vou pegar 300 quilocalorias, que é esse adicional que eu estou planejando, e vou colocar como pós-treino. O pós-treino vai ter 300 quilocalorias. Por que eu estou fazendo isso? Porque no dia que ele não treinar, não vai ter pós-treino. Então, eu mais ou menos estou ajustando a ingestão calórica dele ao gasto energético total dele. Ingrid, me entendeu?
Entendi sim. Pode até fazer essa estratégia também na ceia, né? Porque é mais fácil dele conseguir tirar. Sim, é uma outra possibilidade também. Tem muita gente que faz isso. Ó, no dia que você não treinou, no dia que no final de semana, ou, por exemplo, no meio da semana, eu não treino terça e quinta. Então, nesses 2 dias, você não faz a ceia. Tem gente que faz diferente, tem gente que faz um cardápio diferente para esse dia. E aí, nesse cardápio diferente, vai ter uma quantidade de energia menor, que pode ser, inclusive, distribuída ao longo das refeições. E aí não vai ter uma refeição que vai ser impactada, mas, na verdade, algumas. Por exemplo, posso tirar 300 quilocalorias do consumo alimentar completo dele, reduzindo um pouco a quantidade de arroz, por exemplo, no almoço e no jantar, tirando um suco e colocando água e fazendo pequenas modificações. Só que isso vai levar o paciente a ter que olhar um cardápio diferente para aquele dia, um cardápio modelo diferente para aquele dia. Por isso que eu acho interessante essa questão da mudança do dia com treinamento e sem treinamento ser bem explícita para o paciente, para ele já de cabeça saber o que ele deve fazer no dia que ele não treina. E aí daqui a pouco a gente... Uma dúvida de estratégia. No final de semana ele não treina, aí a gente não vai dar o pós-treino para ele. Mas considera que à noite, por exemplo, ele vai fazer uma refeição livre. Então eu considero o 2.119 ou eu considero o 2.500 no sábado, por exemplo? Então, como ele não vai ter o pós-treino, a gente vai estar oferecendo para ele esse 2.119. Mas mesmo a gente sabendo que ele vai fazer uma refeição livre no sábado à noite, mesmo assim eu considero 2.119 como estratégia. Isso. Por que isso é interessante nesse caso? Porque a preocupação aqui é que ele ganhe. Eu quero que ele ganhe. No próximo caso clínico, que é uma mulher que quer perder peso, aí eu já vou ficar muito preocupado com isso, porque deixar livre e de repente ela consome numa refeição 800 quilocalorias a mais que eu estava planejando, isso pode levar todo o esforço dela durante a semana para o nulo. Ou seja, para não perda de peso, ou talvez até algum ganho. Entendeu? O que eu estou querendo dizer com isso? Olha só, vamos supor que no final de semana o dia dele seja completamente sedentário. O gasto energético dele cai para 1.984. Então, até mesmo se eu estou dando essas 2.119 quilocalorias, eu ainda estou dando uma hipercalórica pensando num dia de final de semana. Porque no dia de final de semana, o gasto dele cai para 1.984. Está um pouquinho hipercalórico, mas ainda está hipercalórico. Tudo bem, Ingrid? Tudo certo. Para esse caso, isso não vai me preocupar. Agora, para o próximo caso clínico, a gente vai se preocupar com isso sim. Para o próximo caso clínico, inclusive, eu gosto de ter uma abordagem um pouco diferente, aí daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Bom, vamos lá. Então, a gente já definiu o valor energético total. Vou arredondar aqui, para a gente não ficar falando os valores quebrados. Então, ó, 2.120, 2.420. Primeiro macronutriente que eu vou determinar é a proteína. Por quê? A proteína que eu vou determinar, ela é de acordo com a massa corporal. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas o carboidrato, você também deu uma recomendação de acordo com a massa corporal. Sim. Então, isso me faz escolher a proteína e não o lipídio. Agora, escolher entre proteína e carboidrato, eu vou escolher primeiro a proteína, porque a proteína é um nutriente que... Primeiro, é um nutriente mais nobre, é um nutriente que vai ter mais impacto sobre essa hipertrofia. Eu posso ter o valor energético todo certinho, mas se eu não tiver a quantidade de proteína aumentada, esse sujeito não vai ganhar mais peso. Ele vai ficar estagnado, ou talvez vai até ganhar massa gorda sem ganhar massa magra. Tá? Então, por isso, eu vou optar pela proteína. Bom, como que eu vou calcular a quantidade de proteína? Eu vou pegar o peso dele e vou multiplicar por 0,3 vezes
o número de refeições. Vamos supor que a gente esteja planejando aqui de jejum, colação, almoço, lanche, jantar e ceia. Ah, Sérgio, a galera mais jovem não tem o hábito de fazer ceia. Tudo bem. De jejum, colação, almoço, lanche e jantar. E o pós-treino dele. Lembra que precisa colocar o pós-treino. Vocês querem oferecer quantas refeições para ele? 6, 7? Acho que 6, porque eu não sei se ele faria o antes de dormir. Eu botaria 6. Tá, então vou colocar aqui 6. Então, aqui eu calculei a quantidade total de proteína. Como que eu fiz isso? Peso dele vezes 0,3 vezes a quantidade de refeições, incluindo o pós-treino. Então, deu 104,4 gramas de proteína. Então, quilocaloria. Quilocaloria. Só que eu quero saber a quantidade de energia de proteína. Eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 4. Então, eu já defini a quantidade de quilocalorias, a quantidade de energia que eu vou oferecer para ele ao longo do dia, na forma de proteína. Agora, a gente tem duas possibilidades. Uma, caminhar para lipídios, outra, caminhar com carboidratos. Se eu for escolher carboidratos, eu vou lá na recomendação e vou ver que pode chegar a 12 gramas de carboidrato por quilograma de massa corporal. Sérgio, pode começar em 3, 5, 6 gramas de carboidrato por quilograma de massa corporal. Se eu for para a recomendação de lipídio, eu vou ver que eu preciso de um mínimo de lipídio, que nesse caso, como a gente estava conversando antes, seria em torno de 25%. Trabalhar com um mínimo de lipídio é mais fácil para fazer o cálculo. Vamos ver por quê. Se eu colocar aqui lipídios igual ao valor energético total da dieta vezes 0,25, eu estou dando 25% da energia na forma de lipídios. E o que sobrou, eu vou dar na forma de carboidratos. Vou botar em resumido também. Carboidratos vai ser igual ao valor energético total da dieta, menos o que eu ofereci na forma de proteína, menos o que eu ofereci na forma de lipídios. Vamos lá. Voltando aqui para o nosso caso clínico. Eu inseri uma linha ali e coloquei lipídio grão, porque isso vai ajudar a gente na hora de transformar isso em alimento. Então, eu vou dividir o valor calórico da dieta por 9. E aí eu vou achar a quantidade em gramas de lipídios que eu vou colocar na dieta, porque de fato o que a gente coloca na dieta é alimento. E alimento tem uma certa quantidade de cada um dos macronutrientes. Bom, eu preciso identificar aqui quanto de carboidrato está chegando. Então, eu vou pegar esses 1.397,3 e vou dividir por 4. E aí eu tenho a massa de carboidrato que está sendo oferecida nessa dieta. Então, 349,3. Próximo passo aqui é eu descobrir como é que está a proporção de macronutrientes, só para ver se essa dieta está fazendo sentido. Vou colocar aqui, carboidrato, lipídio e proteína. Vamos lá. Aqui eu vou colocar o percentual do VET. Então, quanto de carboidrato, lipídio e proteína a gente tem em relação ao VET. Eu estou fazendo isso daqui só para vocês visualizarem de uma outra maneira, porque a resposta que eu queria eu já obtive aqui desse lado.
eu já tenho aqui a quantidade de carboidrato, de lipídio e proteína que eu vou colocar na dieta. Eu só estou criando isso daqui para fazer uma conferência, tá? Para a gente ter uma ideia e comparar como é que está a proporção de todos esses macronutrientes. Tá? Então, ó, o que eu estou colocando aqui agora é a proporção em relação ao valor energético total. Então, ó, proteína, 417,6. Então, ó, 2.420 está para 100. 417,6 está para X. Vou colocar essa regra de 3 aqui. Então, vai ser o valor calórico, tá, vezes 100 dividido pelo VET. Então, essa dieta está com 17,3% de proteína, tá? Agora a gente vai descobrir o percentual de carboidrato. Então, igual valor calórico de carboidrato vezes 100 dividido pelo valor energético total. Essa dieta está com 57,7% de carboidrato. E agora o lipídio, que eu já defini de acordo com um percentual, mas eu vou colocar assim mesmo só para vocês visualizarem, tá? Lipídio vezes 100 dividido pelo VET. Então, ó, essa dieta está com 17,3% de proteína, 57,7% de carboidrato e 25% de lipídios. Tudo bem? Vou criar uma última célula aqui, que é só uma célula de conferência, que é o carboidrato por quilograma. Ou seja, quanto de carboidrato eu estou dando para cada quilograma de massa corporal. Vou botar aqui, ó, igual ao carboidrato dividido pela massa corporal dele. Então, eu estou dando aqui uma dieta com 6 gramas de carboidrato por quilograma de massa corporal. Grama por quilograma. Então, a dieta está redonda. Está aqui, montada. Eu só preciso transformar isso em alimento. Quanto de energia eu estou oferecendo? Uma dieta hipercalórica, 2.420. Quanto de proteína? 104,4, porque eu peguei 5 refeições e mais um pós-treino. Quanto de energia? Eu descubro isso multiplicando por 4. Lipídio, eu determinei que ia dar 25%. Carboidrato foi a diferença para chegar no valor energético total. Carboidrato em grama, que é o que eu vou colocar na dieta, e essa conferência, carboidrato por quilograma de massa corporal, para eu saber se está próximo ao valor usual, de acordo com aquele slide que a gente viu lá atrás, sobre recomendação de carboidrato na atividade física. Resultado dele? Professor, Tudo certo. Oi. você consegue só abrir a fórmula ali da proteína, por favor? Do 104.4. 104.4. Então, ó, esse aspa aqui, dieta e composição corporal, setinha N3, é porque eu estou pegando o dado do peso do paciente que está na outra aba. Por isso que vem assim, com o nome da outra aba. Ah, tá bom. Então, a N3 é a célula N3 da planilha da aba dieta e composição corporal. Por isso que fica assim. Então, aqui aí é o peso, e aí você calculou 0,3 e vezes 6, que são a quantidade de refeições que você vai dar para ele, né? Exatamente. Tá, e aí o máximo de proteína poderia ser até quanto? Eu poderia dar 0,4. Tá, porque eu achei baixo a proteína. Então, mas sabe por que você achou baixo? Você achou baixo porque ele pesa pouco. Ah, tá. Sim, faz sentido. Se ele pesa 58 quilos, se ele fosse um sujeito de 95 quilos, olha como é que isso ia impactar lá. Ó. Quantidade de proteína já ia pular para 171 gramas. Entendeu? Então, por isso que isso também impacta, né? Curtiram? É rápido isso daqui.
É porque eu fui fazendo e explicando para vocês, mas isso aqui na vida real é muito rápido. Eu coloco o peso do paciente, já tinha colocado o peso, a estatura e o percentual de gordura, já pego o gasto energético de acordo com as atividades que ele faz, eu determino essa célula, que é o valor energético total da dieta, e todo o resto já vai ser calculado automaticamente para uma dieta com 25% de lipídios. Outra coisa que muda é o número de refeições que eu vou colocar. Se eu colocasse aqui 7 refeições, ou seja, 6 refeições do dia, mais um pós-treino, já vai impactar também nos cálculos como um todo. Aumenta o teor de proteína e, em compensação, reduz o teor de carboidrato, porque lipídio eu já estou trabalhando com um piso. Antigamente, a referência mínima de lipídio era 20%. Então, se eu trabalhar com 20% de lipídio, acaba que eu tenho que aumentar carboidrato para poder compensar, visto que proteína, o que está influenciando o teor de proteína é o número de refeições que eu estou colocando no dia, incluindo pós-treino, né, e o valor de recomendação. Tudo bem? Dúvida? Pergunta? Vamos lá. Ergogênicos que vocês dariam para esse paciente? Vamos voltar lá para o slide. Olha para o nosso paciente, pensa nos 5 ergogênicos que a gente viu. Quais são os 5 que a gente viu? Beta-alanina, bicarbonato, cafeína, creatina e o outro beta-alanina, creatina, cafeína... e nitrato. Nitrato, eu sempre esqueço de nitrato. Poderia dar uma dose pequena de creatina para ele. Bia, não fique em cima do muro. A quantidade que eu vou oferecer do ergogênico, ela está lá definida na literatura. Não vou Professor, fazer... eu vi que é até 5 gramas de creatina por dia, né? Na literatura. Não, pode chegar a 20, que é a dose de ataque. Mas eu vi que nos slides que você passou é até 5 gramas por dia. Sim. Tem alguns artigos que falam de 6 gramas também. Mas a creatina a gente já debateu na aula passada, a gente pode até falar um pouco aqui, um resumido sobre o nosso debate, se eu der creatina agora, ele vai ganhar mais massa magra pela retenção de água intramuscular, visto que ele ainda não faz um treinamento para obter o benefício de fornecimento energético. Se eu não der agora, eu posso dar depois, quando ele já estiver melhor condicionado fisicamente, isso vai aumentar a massa magra dele ali, também vai melhorar o desempenho físico dele. Eu quero já dar um estímulo extra, então eu vou dar a creatina agora, ele vai inchar, o peso dele vai subir, ele vai se sentir melhor e talvez sinta-se mais motivado para seguir treinando. Isso é uma escolha de vocês. O resumo do nosso debate foi esse. É a questão de análise de conduta. Não está errado dar, como também não está errado não dar creatina para ele. Vamos analisar os outros ergogênicos. Cafeína vai atuar como um estimulante. E aí eu preciso me perguntar, ele precisa desse estimulante? Ele faz a atividade física cansado fisicamente? Ele faz com sono? Sinceramente, não me parece ser esse o caso. Não, mas depende. Como ele estuda muito para o vestibular, pode ser que essa cafeína interfira nos treinos, não? Então, se ele está estudando muito, está muito tempo sentado, ele não começa o treinamento fisicamente cansado. Ele pode começar esse treinamento mentalmente cansado, mas o treinamento para ele vai funcionar como um desestressante.
Sabe quando você está estudando pra caramba e você fala assim, não, eu preciso ir lá dar uma treinada para dar uma relaxada? Você fala assim, não, eu vou no mar, vou nadar um pouco só para desestressar? É isso. O treinamento, ele não vai ser, nesse caso, ele não vai ser um fruto do dia dele. O fruto do dia dele é o vestibular, é o estudo. A musculação aí está entrando como um desestressante, para ele pegar, relaxar, desfocar um pouco e conseguir manter a mente dele bem ativa e focada nos estudos. Né? Vou ser muito sincero com vocês. Eu não daria ergogênico nenhum para ele. Por quê? A creatina, ele não vai conseguir liberar energia porque o treinamento dele ainda não é bom. Ele ainda não é um... Mas, Sérgio, aí a gente entra naquela discussão passada de ter a parte também mental da creatina estimular ele como se ele estivesse conseguindo algum resultado, né? Sim. E aí, que é o que eu ia falar agora, eu só utilizaria se fosse nesse sentido. Tá? Que é a questão estética, de estímulo, como a gente viu. A cafeína, eu precisaria fazer uma avaliação ali individual se ele precisa ou não de algum elemento estimulante, porque minha preocupação com ele é ele ganhar peso, e a cafeína é uma substância estimulante que é termogênica. Então, a minha preocupação com ele é fazer com que ele ganhe peso e não perca peso. Tá? Então, a cafeína, muito provavelmente, eu não ofereceria. Aí a gente entra nos outros dois, bicarbonato e beta-alanina, que tem uma forma de suplementação, uma molécula diferente, mas um princípio muito similar, que é fazer com que o pH do músculo fique adequado para um treinamento de uma intensidade muito alta, que não é o caso dele. Ele vai ter dor porque ele tem aí muito que se adaptar ao treinamento físico. Mas não porque ele já está chegando no limite e esse pH básico, esse pH ácido no músculo está dificultando o desempenho, os ciclos de contração muscular durante o exercício. Então eu cortaria o bicarbonato e a beta-alanina por esse motivo. E o nitrato, né? O extrato de beterraba, de rúcula e tal, ele é um ergogênico ligado à vasodilatação, associado às atividades aeróbicas, que não é o caso dele, ele está fazendo treinamento de força. Então, talvez eu daria creatina para ele, mas os demais, muito, muito provavelmente não. Tá? Principalmente os últimos 3 da minha lista. Então, bicarbonato, beta-alanina e o nitrato, eu não daria para ele. Talvez a cafeína, dependendo dessa questão de estímulo e tal, dele chegar, por exemplo, sonolento para o treinamento, dependendo do horário do treinamento. Tem alguns talvez para eu dar a creatina, mas eu ficaria com um pé atrás em relação ao efeito ergogênico. E uma outra questão que a gente não pode desconsiderar também é o hábito usual dele de consumir café e outras substâncias que contêm cafeína. Tá? É comum essa galera mais jovem agora tomar bebida energética para se manter ali acordado, estudando. Então, pode ser que ele já tenha, inclusive, resistência à cafeína, se é esse o caso. Tá? E a creatina, que é aquele debate que a gente fez aí na outra aula. Tudo bem? Sim. Perguntas. Vocês podem não concordar comigo, sabia? Vocês podem não concordar, porque aqui é uma questão de debate de conduta. Você pode ter uma conduta diferente com o seu paciente. E ainda assim está adequada. Tá? Tudo bem? Até porque vocês já são quase nutricionistas. Vocês estão aí. Tem gente que só falta defender a monografia. Tá? Tudo certo? Posso mudar o slide? Aí, só para eu entender uma coisa, isso a gente não vai fazer aqui, né? Mas aí, na hora que eu for montar aquela proporção da porcentagem do alimento, eu tenho que ver na tabela e tudo mais, para saber se tá dentro, se não vai passar, tem tudo isso, né?
Ou pedir para o paciente ter uma balança para pesar a comida, para ele poder pesar para fazer essas, ou não? Não, a prescrição ela pode ser em gramatura ou em medida caseira, ou em ambos. Você pode dar a medida caseira e a gramatura. Tá? Você precisa, e que é o que eu não vou fazer aqui por uma questão de tempo, transformar esses dados que a gente definiu aqui de 104 gramas de proteína, 67 gramas de lipídio, 349 gramas de carboidrato em alimento. Você precisa transformar isso em alimento dividido no número de refeições que a gente planejou, inclusive com o pós-treino. Tá? Tá bom. Vamos lá. Próximo caso clínico. Tá? Vocês perceberam que eu estou correndo um pouquinho porque o nosso tempo, como sempre, voa. Né? Então, vamos lá. Essa mulher ela é obesa, iniciante na corrida. Tá? Então, ela está começando a fazer corrida, tá? 19 anos, 63 quilos, 1,55 m, 42% de gordura, acorda às 5, anda e corre, porque ela ainda não consegue só correr, em jejum por 35 minutos. O objetivo dela, perda de peso, e ela trabalha como caixa de lanchonete. Tá? Bom, vamos lá, vamos abrir direto a nossa planilha. Bom, vamos lá, vocês estão vendo aí a planilha, eu vou mudar os dados e colocar os dados aqui de acordo com a nossa paciente. Então, ó, peso dela, 63 quilos, 1,55 m. Tá? Ela nem é obesa, no slide está dizendo que ela é obesa, mas ela não é obesa, ela é sobrepesada. Tá? Ela é sobrepesada, segundo o IMC. Calma, segundo o IMC. Agora vamos colocar o percentual de gordura dela aqui, ó. 42% de gordura deu um índice de massa gorda de 11,01. Sérgio, não lembro das referências. Aqui, ó, sexo feminino, tá? Excesso, normalidade é de 5 a 9, excesso é de 9 a 13, obesidade é de 13 a 17. Aí você vai falar assim, Sérgio, deu aqui, ó, 11,01 de índice de massa magra. Desculpa, de índice de massa gorda. Então, tá no excesso, não tá na obesidade. A informação do slide tá errada. Ela não é obesa, ela é sobrepesada. Poderia até dar uma mexida aqui no slide, né? Acho que eu vou deixar do jeito que tá para não mudar nada para vocês. Bom, então, temos uma mulher que está com sobrepeso, segundo o IMC e segundo o índice de massa gorda, 42% de gordura corporal. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas eu lembro da aula que 23% era o percentual de gordura médio de mulheres adultas. Sim, só que ela não está na média, ela está no excesso, está em 42%. Ah, bom, vamos colocar aqui direto as atividades diárias. Né? Então, não é musculação, zerei os outros itens. Ó. O que ela está fazendo? Ela está fazendo 35 minutos entre corrida e caminhada. Né? A caminhada... Aqui eu coloquei uma caminhada que está com índice alto. Vou colocar uma caminhada mais... Aqui uma corrida está com uma velocidade de torno de 15 km por hora. Ela não corre nessa velocidade. Né? Ela está oscilando entre correr e caminhar durante 35 minutos. Né? Então, a gente pode criar uma média, a gente pode colocar isso tudo como uma caminhada forte, a gente pode colocar esse tempo aí com uma caminhada média e uma corrida e dividir o tempo. Tá? Bom, o fato é que a melhor maneira de resolver isso é descobrir qual é a distância que ela percorre. Por que isso? Porque eu sei que ela está num ritmo que está entre correr e andar, porque ela não consegue só ficar correndo. Tá?
uma mulher de 1,55 m, quando você, não sei se tem alguém aqui com 1,55 m ou próximo a isso, mas quando você está na esteira e coloca lá 3 km por hora, você está andando 4 km por hora, você já está andando mais rápido, 4,5, às vezes com 5 km por hora você já está trotando. Com 6 km por hora, com certeza você já está trotando ali, você já não está mais caminhando. Então, o ideal para a gente era saber, tudo bem, você faz uma caminhada entre caminhada e corrida por 35 minutos, mas qual é a distância que você percorre? Porque aí eu calculo a velocidade média. Com base na velocidade média, eu sei se ela está predominantemente andando ou correndo. E se for, qual é essa velocidade, qual é o MET. Lembrando lá nas aulas de determinação do gasto energético, a gente tem as tabelas para cada velocidade, o equivalente metabólico. E aí aqui na planilha você substituiria aqui, ó, você mudaria esse número e colocaria um número compatível com o que está lá na tabela. Tá? Bom, outra coisa, a tabela é em horas e ela faz 35 minutos. Então eu tenho esse finalzinho aqui que ele resume para você o que faz essa regrinha de transformar minutos em horas. Então 35 minutos equivale a 0,58 da hora. Bom, então eu vou botar aqui, como eu não tenho como conversar com ela, vou colocar esse 0,58 aqui, ó, na caminhada forte, que tem um equivalente metabólico de 5. Tá? Então, coloquei, ó, 35 minutos, que equivale a 0,58 da hora. Vamos lá, ela está acordando cedo. Eu vou diminuir o tempo de horas de sono dela aqui, vou colocar 7 horas. Então, ela dorme por 7 horas, então significa que ela está indo dormir às 10, vou colocar menos, vou colocar 6 horas. Porque ela acorda às 5 da manhã. 5. Se ela for dormir 11, dá 6 horas. Se ela for dormir 10 horas da noite, dá 7 horas. Acredito que a maioria das pessoas está dormindo em torno de 10, 11 horas da noite, por isso que eu coloquei ali 6 horas de sono. Tá? Então, 6 horas de sono, mais a caminhada forte ali durante 35 minutos. E vou colocar um certo tempo aqui em caminhada leve, que é o deslocamento usual dela. Coloquei 1 hora ali. Né? Notem que já foi feito aqui a estimativa do gasto energético total dela. Ela está gastando 1.779 quilocalorias, 78,99. Como eu já criei a planilha para trazer esses dados para cá, o gasto energético está aqui, 1.779 quilocalorias. Esse é o gasto energético total dela. Agora, eu preciso definir quanto de energia vocês dariam para ela. Vamos voltar aqui na composição. Ó. A massa... Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Massa gorda dela, 26,5 quilos. Esse pedaço da planilha eu mexi na aula passada. Né? Quando ela precisava ter, no máximo, 14 quilos, 14,4 quilos de massa gorda. O máximo dela seria 14,4, mas ela está com 26,5. Então, ela precisa perder, pelo menos, 12 quilos de peso. Então, ela precisaria sair de 63 e ir para 51 quilos. Essa é a nossa proposta final com ela. Eu quero que ela perca, no final, 12 quilos. E aí a gente precisa fazer uma análise aqui, que é o que eu vou fazer aqui em cima. A perda de peso dela, total é de 12 quilos. Vou botar aqui, ó. Perda de peso. Quero que ela perca 12 quilos. Tá? Só que eu não posso fazer ela perder peso muito rápido, porque se ela perder peso muito rápido, ela vai perder massa magra. E a massa magra dela já não está
expressiva, expoente, elevada. Então, eu preciso me preocupar ali e fazer com que ela tenha uma perda de peso, mas principalmente direcionada para a massa gorda. Né? Então, eu preciso que a perda de peso dela, vou botar aqui, ó, variação mensal. Essa variação, essa perda mensal, vou botar aqui, ó, perda de peso total e variação mensal. A variação mensal aqui, para ela ser uma perda significativa, é igual a 5% do peso dela. Então, vou botar aqui, ó, igual ao peso dela vezes 0,95. Por que 0,95 não, 0,05. Eu quero que ela perca para o próximo mês 3,15 quilos. 3,15 quilos. Por que eu quero que ela perca 3,15 quilos? Porque isso representa 5% do peso dela. Ah, Sérgio, então significa que ela vai atingir esse objetivo de perder 12 quilos em cerca de 4 meses? Vai dar aproximadamente isso. Mas para isso eu preciso dar para ela uma dieta hipocalórica. A minha pergunta aqui é quanto de energia a menos? Vou botar aqui, ó, restrição de energia. Para isso eu vou utilizar o Venta, com 256 quilocalorias fazem perder 1 quilo por mês. X quilocalorias vão fazer perder 3,15. Então eu vou montar aqui, ó, 3,15 vezes 256, tá? É o quanto de energia eu preciso que ela perca. Vou botar aqui, ó, vezes menos 1 para o valor ficar negativo. Sérgio, eu preciso que ela consuma 806 quilocalorias a menos do que ela gasta. Sérgio, repete a parte do 256, por favor. Se eu tirar 256 quilocalorias por dia, ela vai perder 1 quilo no mês. Mas como você chegou no 256? Esse 256 é o Venta, que é a quantidade de energia total de 1 quilo de gordura no corpo. Ah, isso é literatura, então. Isso é literatura, isso é bastante. Esse valor de 3,15 quilos aqui é o que seria ideal para ela perder por mês. Só que às vezes o ideal não é possível. Por que o ideal não é possível? Porque para ela perder 3,15 quilos, eu vou precisar restringir 806 quilocalorias por dia. Vou colocar isso para lá, ó. Vou botar, ó, igual ao gasto energético, menos esse valor aqui. Eu precisaria dar para ela uma dieta com 973 quilocalorias. Só que olha aqui, ó, a taxa metabólica basal dela é 1.160. Não tem como eu oferecer para ela durante 3 meses uma dieta com 973 quilocalorias, porque isso é menos do que a taxa metabólica basal dela. O hipotálamo dela vai responder, ela vai ter queda de taxa metabólica basal, ela vai ter queda de cabelo, ela vai ter provavelmente deficiência de micronutrientes, ela vai ficar apática, sonolenta, o treino dela não vai render, já é um treino fraco. Não é possível ela perder 3 quilos por mês. Por que não é possível? Porque para isso acontecer, eu vou precisar dar uma quantidade de energia abaixo da taxa metabólica basal dela. Aí você vai falar assim, Sérgio, então significa que ela não pode perder esses 12 quilos? Não, ela pode, ela só não pode perder em 4 meses. Ah, mas a literatura fala que pode perder 5% por mês. Sim, mas no caso dela não é possível, porque o gasto energético dela está muito baixo para permitir isso. Ah, Sérgio, então calma aí. Então a gente já está mudando aqui, botando alguns detalhezinhos a mais. Se
ela incrementar o gasto energético dela, passar a, por exemplo, fazer mais atividade física ou, por exemplo, começar a se deslocar de bicicleta ao invés de ir de transporte coletivo para o trabalho, colocar mais uma sessão de treinamento no final do dia, por exemplo, começar a fazer musculação, começar a fazer alguma outra atividade, isso vai aumentar o gasto energético dela. Aumentando o gasto energético dela, talvez seja possível. Vamos analisar aqui, ó. Vamos supor, tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Vamos supor que ela passe a fazer 1 hora, tá aqui como spinning leve, mas o equivalente metabólico está baixo. Então, isso aqui é equivalente, essa aula de spinning leve, é equivalente a pedalar como deslocamento. Pedalando de um lugar para o outro, você para no sinal, você não consegue pedalar numa velocidade muito alta, esse pedal mais leve, né, que é um pedal característico de deslocamento ou daquela aula de spinning de forma leve. Se eu colocar 1 hora de spinning, o gasto energético dela agora passou para 1.899. Passando para 1.900, que é o valor arredondado, né, a gente vai conseguir fazer uma perda de peso um pouco maior, mas ainda não chegou no gasto energético basal dela, que é de 1.160 quilocalorias. Eu precisaria que ela fizesse mais atividade ainda. Então, eu precisaria que ela, por exemplo, não sei, começasse a fazer musculação, por exemplo, aí vai para 1.972 quilocalorias, chegando a 1.972, o valor energético dela chega a 1.166. 1.166 já superou a taxa metabólica basal dela. Aí agora sim ela consegue perder 3 quilos por mês. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas você está mudando a vida dela, você está mudando o caso clínico. É o único jeito para conseguir uma perda de 3 quilos por mês, porque senão ela vai ter que consumir uma dieta muito restrita. Não sei nem se ela vai conseguir fazer essa dieta de 900 e poucas quilocalorias. E, além disso, ainda tem todo o risco associado se ela conseguir fazer uma dieta com tão pouca energia. Tá? Então, vou voltar para a situação original. Tá? A situação original era essa aqui, ó. 6 horas de sono, 1 hora de caminhada leve e a caminhada forte. Não dá para tirar 973. Não dá para oferecer uma dieta com 973, sendo a taxa metabólica dela, né, 1.150 quilocalorias, 1.160 quilocalorias. Então, eu vou precisar mexer nessa variação mensal aqui. Vamos colocar a variação de 1 quilo por mês. Se eu colocar ela para perder 1 quilo por mês, a coisa já fica um pouco mais equilibrada. Porque significa uma restrição de 256 quilocalorias. Vou dar um VET com 1.523. A dieta começa a ficar um pouco mais equilibrada. Perceberam? Que quanto mais próximo da taxa metabólica basal, mais difícil é para ela atingir o objetivo e mais difícil é para eu prescrever uma dieta equilibrada. Eu vou voltar aqui, ó, e vou colocar um valor intermediário, 1,5 quilos. Observa como fica a proporção aqui. Tá? Então, vou colocar 1 quilo de perda de peso, entendendo que ela vai demorar quase 1 ano para perder. Por que vai ser quase 1 ano? Pensa comigo. Depois de 1 mês, ela já vai conseguir, durante esses 35 minutos de corrida, ter um desempenho melhor.
Então, o gasto energético dela vai subir porque ela vai ter uma melhora da capacidade física dela. Quando ela tiver uma melhora de capacidade física, ela vai conseguir gastar mais energia nesses 35 minutos de treino que ela tem. E aí vai ficar mais fácil fazer uma restrição calórica maior e levá-la a uma perda de peso maior. Além disso, mesmo não sendo atividade aeróbica a melhor forma de hipertrofiar, ela vai ter alguma hipertrofia porque ela está partindo do sedentarismo. Então a composição corporal dela vai mudar, vai aumentar um pouco a massa magra, a massa gorda vai reduzir, e isso vai fazer com que a taxa metabólica basal dela suba, o gasto energético total dela suba. Então vai ser mais fácil provocar um déficit maior e levá-la a perder mais peso. Então, por isso que eu estou falando que não vai ser em 12 meses, vai ser num período menor, porque eu espero que depois de um mês em que ela perdeu 1 quilo, ganhou alguma massa magra, vai ter uma melhora no desempenho dela dessa corrida, ela vai começar a correr proporcionalmente mais do que anda, e aí no segundo mês ela vai perder mais peso, vai melhorar o desempenho. No terceiro mês talvez eu consiga fazer ela perder 2 quilos ao invés de perder 1 quilo só. E aí no terceiro talvez ela perca 2 quilos de novo, no quarto ela perde 2,5 quilos, no quinto mês ela perde 3 quilos, e aí a gente chega aos 12 quilos que ela precisa, antes de fechar um ano. Tudo bem essa minha reflexão que eu estou fazendo com vocês? Então, vamos lá. Gasto energético total da dieta que eu quero prescrever, 1.523. Quantidade de proteína que eu vou oferecer ao longo do dia. Pensa comigo. Tá? Eu preciso de uma dieta muito hiperproteica para ela? Não é um caso. Não é um caso de treino de força, de hipertrofia, não é esse o objetivo. O objetivo dela é reduzir massa gorda, ela quer perder peso, ela quer sair desse sobrepeso. Então, eu vou mudar esse 0,3 para 0,25. Outra coisa, a gente viu lá nas aulas de proteína, na aula de gasto energético, inclusive em alguns debates que a gente fez, que para a perda de peso, eu posso botar esse pós-treino para ser mais distante. Eu posso colocar esse pós-treino aí com uma quantidade de energia menor, eu não dou nada intra-treino, e para esse caso não vou dar mesmo, porque o treino é muito curto, 35 minutos. Então, talvez seja interessante para ela não 6 refeições como estava para o garoto, porque o garoto fazia de jejum, colação, almoço, lanche e jantar. Ela talvez não faça o café da manhã, que é o que ela normalmente já faz, ela corre em jejum. Isso ajuda na perda de massa gorda. Então ela vai ter colação, almoço, lanche e jantar. Talvez uma ceia, 5 refeições. Por que eu estou ajustando isso? Porque eu preciso fazer com que a minha dieta fique dentro da realidade dela. Ela naturalmente já faz a atividade física em jejum. Eu não preciso estimulá-la a comer antes da atividade física, porque o meu objetivo com ela é perda de massa gorda. E o treino dela já é pequenininho. Eu treino 35 minutos, com uma intensidade leve. Então, eu posso deixar ela fazer essa corrida e caminhada em jejum mesmo, e daqui a pouco a gente resolve isso com a cafeína pré-treino. Bom, então ajustei a quantidade de proteína. Quantidade de energia que vem de proteína vai ser esse valor vezes 4. Quantidade de lipídio na dieta, eu vou manter esse peso de 25%, acho 42,3 gramas de lipídio. Carboidrato é o que está sobrando. Então, o que sobrou de energia, 827,2 quilocalorias, que é o que eu vou dar de carboidrato. Isso dá 206,8 gramas de carboidrato por dia, 3,3 gramas de carboidrato por quilograma. Tá ok.
Vamos ver como é que ficou a proporção. 20,7% de proteína, 54,3% de carboidrato e 25% de lipídio. Fechei a recomendação de macronutrientes. Tá? Lembrando que a recomendação de proteína de todos os macronutrientes aqui está adequada. Tudo bem? Tudo bem aqui a recomendação de macro. Gasto, valor energético total da dieta, compatível, menor do que o gasto, proporção de macronutrientes adequados. Vamos lá. Vamos debater agora sobre os ergogênicos. Vamos lá. 5 ergogênicos. Vale a pena dar creatina para ela? Dariam creatina para ela? Não, acho que não faz sentido, né? Não faz sentido, por vários motivos. Primeiro que ela quer perder peso e a creatina vai fazer o peso dela aumentar. Segundo que a creatina ela não vai melhorar o desempenho físico dela, porque é um treinamento basicamente aeróbico e também muito leve, não tem contrações muito intensas. Não. E eu tenho que lembrar que ela é caixa de lanchonete. Tá? Então vamos pegar leve no custo dessa prescrição. Bom, o segundo ergogênico é a cafeína, que a gente estava analisando. Cafeína para ela vale a pena? Acho que Acho sim. que vale. Vale. Acho interessante dar para ela essa cafeína no pré-treino. Ela acorda, toma o suplemento de cafeína. Aí você fala assim, Sérgio, mas você vai dar o suplemento mesmo para ela? Não daria o café para ela? Bom, primeiro que a cafeína anidra ela tem um resultado melhor do que o café propriamente dito. Né? E não é um suplemento caro. Tá? Os suplementos à base de cafeína não são suplementos caros. Vou analisar, mas a princípio eu daria na forma de suplemento mesmo. Ah, Sérgio, eu quero dar na forma de café. Café mesmo, porque eu não quero que ela gaste dinheiro com o ergogênico. Então, eu vou pedir para ela ferver o café. Ela vai botar a água, o pó e vai colocar para ferver, porque isso extrai mais cafeína do que pegar a água para ferver e colocar o pó no coador e depois jogar a água fervendo ali. Não. Essa forma, colocar o pó no coador e a água fervendo, passando por ali, extrai menos cafeína. Como extrai mais cafeína? Pega o café e coloca na água, coloca o café para ferver junto com a água. E aí depois passa, obviamente, pelo coador e você tem um café ali com menos aroma, mas com um teor de cafeína mais alto. Tá? É uma opção, ou suplemento, ou fazer o café dessa maneira como eu estou citando para vocês. Os outros dois, bicarbonato e beta-alanina, vocês prescreveriam para ela? E aí? Não prescreveria. Por que eu não prescreveria? Porque eles servem para controlar o pH do músculo, em atividade principalmente de glicogênio e ácido lático, em atividade com uma intensidade um pouco mais alta, que não é o caso dela. Tá? Ela vai ter dor muscular porque ela está se adaptando de forma bem parecida com o que a gente debateu ali com o garoto com vestibulando. Então não daria nem bicarbonato nem beta-alanina. O último ergogênico é o nitrato. Tá? Seria o extrato de beterraba ali. Tá? Bom, o que eu posso fazer? Ele serve para melhorar a vasodilatação em atividade física aeróbica. A princípio, a atividade dela ainda não tem um desempenho grande o suficiente para ser beneficiada desse extrato de beterraba. Ah, Sérgio, mas eu posso colocar? Pode, considerando que é uma atividade aeróbica, por um tempo que ainda é curto, poderia ser uma atividade aeróbica por um tempo maior, mas eu não quero mexer no que ela faz. Porque o ideal aqui seria aumentar o tempo de atividade, inclusive adicionar outras atividades. Né? Então, pensa comigo. Posso dar esse ergogênico? Posso. Se a questão do preço pesar, o que eu posso fazer é colocar uma dieta para ela que tenha principalmente beterraba e rúcula todos os dias. Ela vai falar, Sérgio, eu tenho que comer beterraba e rúcula todos os dias? Sim, porque isso vai aumentar a quantidade de nitratos, vai melhorar a vasodilatação.
Tem alguns outros alimentos que também ajudam para a atividade física aeróbica, como, por exemplo, a melancia. Eu lembro lá na época do quartel, tinha um pessoal que ficava revoltado, porque eles falavam, não, ó, galera, você quer ter um desempenho melhor em atividade física aeróbica? Melancia, beterraba e rúcula todo dia. Isso ajuda em vasodilatação, isso ajuda na atividade aeróbica. Tudo bem? Nossa, prof, interessante, eu não sabia disso da melancia. Ela tem qual propriedade mesmo? Ela ajuda na atividade aeróbica durante o processo de vasodilatação. Só que teria que fracionar essa melancia. É tipo suco ou a melancia mesmo? Só tem que ser fresca. Abriu, cortou, comeu ou liquidificou e bebeu, o resultado é o mesmo. Ah, eu quero fazer um suco de beterraba para ela tomar de manhã. Beterraba com laranja, considerando que ainda tem antioxidante ali. Pode ser. Professor, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Para ter esse efeito da vasodilatação, tem que ser tomado de pré-treino? Tomado não, né? Tem que ser consumido de pré-treino? A melancia? Não. É bom que seja de pré-treino, mas pode fazer parte do consumo ao longo do dia, porque aí a gente vai acumulando os nitratos no tecido e quando ocorrer a necessidade de formação de óxido nítrico, a gente vai produzi-lo com eficiência. Obrigada. Tá? Próxima pergunta. Aí a gente vai passar esse processo todo para ela, né? Em quanto tempo, mais ou menos, ela vai conseguir ter essa percepção do resultado? Então, mês, 2 meses? Então, a nossa proposta é que ela perca 1 quilo por mês, que é a proposta inicial conservadora, que eu fui bem conservador. Tá? No segundo mês, ela vai ter uma boa percepção. Quando ela se olhar para trás depois de 3 meses, ela vai perceber uma boa diferença. Se você estiver atendendo o primeiro paciente, você vai ficar ansioso ali na frente, não vai saber direito o que fazer, vai ficar doido para sair correndo, vai pegar o WhatsApp, mandar mensagem, vou mandar mensagem para o Sérgio, mas eu sei que o Sérgio demora para caramba para responder, não vai adiantar nada e tal. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo, faz parte. Turma. Mas, prof, uma dúvida, né? Não sei se é besta ou não a minha dúvida. Isso aqui é o que a gente está aprendendo aqui agora, né? Só que na prática a gente não tem como a gente fazer isso, porque senão vai demorar muito tempo na consulta. Como é que a gente teria que fazer? Vai sim, você vai fazer isso sim. Gente, não vai fazer. Eu fiz a distribuição de macronutrientes agora, com o professor falando. Gente, olha só, eu fiz em 1 hora e pouca de aula 2 casos clínicos e eu montei a planilha com vocês. Com a planilha pronta, você coloca os dados, como você já tem. Você fala, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você não precisa debater, porque a decisão é sua. Então, eu vou lá e 3 quilos é uma perda muito alta. 1 quilinho só. Tá ótimo. Fechou? Vamos lá. Passo para outra parte, que é transformar isso em alimentos e toma aqui, paciente, beijo, abraço. Mas, sem considerar que conforme você já vai estar atendendo, você já vai ter várias dietas salvas com diferentes proporções, aí você já vai abrir aquele arquivo. Essa paciente é parecida com aquela outra lá, e você já pega dali, que já tem uma dieta próxima, porque a paciente é similar, às vezes é similar porque o objetivo é o mesmo, às vezes porque a composição corporal é o mesmo. Aí você vai fazer uns ajustes ali, vai gastar uns 15, 20 minutos e acabou, entregou o paciente. Eu vou usar algum software de dieta. Tem vários softwares de dieta, você vai atendendo o paciente, vai colocando os dados ali, ele te dá um cardápio modelo. E aí você muda uma coisa ou outra ali que você não gostou para ajustar a rotina do paciente e beijo, um abraço, entregou a dieta ali na hora. Para com essa história de se enrolar, porque aí se você... não, semana que vem eu vou te entregar a dieta, e até semana que vem você já vai ter várias dietas para fazer. Não, esquece isso, resolve seus problemas na hora. O paciente está ali, você já está tendo. Se tiver alguma dúvida, você conversa com ele, responde, acabou. Tá? Galera, espero de verdade que vocês tenham curtido não só a aula, como a disciplina como um todo. Tá? Beijo!